Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ouvinde, crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Há uma pergunta endereçada ao profeta de Deus: como posso eu amenizar, dominar o mau gênio que tem? Então, a síntese da resposta é esta: amenize teu mau gênio com a oração, e então ajuste o teu espírito. Amenize teu mau gênio com a oração. Depois, então, você faça um ajuste do seu espírito. Com que? Perguntamos nós. Ajustar o nosso espírito com a palavra de Deus.
Este seria o único e verdadeiro ajuste. Mas uma coisa é certa: não tente fazê-lo. Não tente ajustar o teu espírito com a palavra de Deus antes que possa amenizar o teu mau gênio com a oração. O único meio de amenizar o mau gênio é a oração. Agora, prestemos atenção. Não tentemos ajustar o nosso espírito com a palavra antes que tenhamos a nossa natureza amenizada, dominada, sujeitada, isto através da oração. Caso contrário, o que vamos obter? É aquela pessoa que ora e chora ali num culto e levanta suas mãos e tem um bom tempo na presença de Deus e ajusta a sua vida com o Senhor através da pregação. Mas logo em seguida está no velho moinho novamente. Ninguém pode lhe pisar no dedo do pé. Sempre se levanta para defender a si mesmo, defender as suas opiniões e a sua posição diante dos outros. Isto quer dizer que aquele ajuste que aquela pessoa sofreu ali durante aquele tempo de emoção não permaneceu, não prevaleceu, não durou coisa alguma. Isto por causa daquela velha natureza ser apenas acomodada. É como aquela criança que, sob um carinho da mãe, sob um dengo daqui ou dali, se acalenta por um pouco de tempo, mas logo está pronta para abrir sua boca, porque ela não tem outro meio de requerer as coisas e de pedir, a não ser chorando. E a nossa natureza humana não tem outro meio de defender-se a não ser se manifestando, se pondo de pé, interceptando, e daí então contendas, controvérsias, e nunca chegaram ao entendimento no lar, na vida conjugal, no trabalho e, por que não dizermos, na igreja. Esta é a razão pela qual o mundo se encontra completamente sem bússola. Por quê? O Espírito de Deus só pode usar um meio para dirigir ao homem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é a palavra. E isto quando esta palavra é obedecida. Você veja, meu ouvinte, que o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor, se manifesta somente na vida daquele que obedece, daquele que dobra sua serviço, sujeita, ameniza o seu mau gênio, sua má natureza, herdada de seu pai e de sua mãe. Mas Deus não tem poder para fazer prevalecer sua vontade? Sim, Ele tem poder, mas Ele deu livre arbítrio ao homem. E Ele lhe concede também a capacidade de escolha. E Ele permitiu a queda para que os seus atributos fossem manifestados. Atributo de Salvador. Ele permitiu a doença para que o seu atributo de curador se manifestasse. Agora, Ele, para ser Deus, teria que ser adorado. E por isso Ele admitiu este campo de batalha com Satanás, deixando que Satanás, através da serpente, introduzisse a sua semente na terra.
e a terra se então fosse um palco de manifestações de atributos, tanto de um lado como do outro. Mas aos filhos de Deus são manifestados os atributos de Deus. Na verdade, o amor de Deus é extensivo a todos. O sangue de Jesus Cristo cobre todo o mundo. Mas somente aquele que reconhece pela fé o seu poder e a sua eficácia é que permanece livre, é que permanece salvo, é que se conserva limpo diante de Deus. Jesus tinha poder para curar uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, perdendo sua vida depois de gastar tudo com os médicos. Ele tinha poder, sim. E isto ficou provado quando ela humildemente enfrentou tantas dificuldades para tocar na orla do seu vestido, ponto de contato que ela própria estabeleceu sem sugestão de Jesus Cristo. Jesus, se falasse no rádio hoje, ele não mandaria que ninguém pusesse a mão no rádio. Ele não mandaria ninguém tomar água abençoada, etc. Ele nunca sugestionou. Ele disse: faça isto para uma pessoa como cego de nascença. Vá ao tanque de Siloé e lava-te e serás curado. Mas aquilo não foi uma regra. Ele não mandou o outro cego lavar no tanque de Siloé. Quando o cego Bartimeu clamou insistentemente, ele manifestou o seu poder, mostrando que não está confinado a um programa, a um sistema, a uma regra. Ele mostrou o seu poder e curou aquele cego. Mas depois eles pediram que ele fizesse sinal. Herodes tinha curiosidade para conhecer a Jesus, conhecer o seu poder. E eles não estavam bem, Herodes e Pilatos. E Pilatos então mandou Jesus para Herodes. E Herodes esperava que Jesus faria ali um espetáculo público e demonstraria o seu poder. Eu pergunto, diante de Herodes, Jesus Cristo era o mesmo que curou o cego de nascença, que ressuscitou a Lázaro, que curou a mulher que sofria o fluxo de sangue, que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim, ele era aquele mesmo. E ele não havia perdido o seu poder, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas ele não faz espetáculo. O seu poder não é manifestado para satisfazer curiosidade de quem quer que seja e para convencer aquele incrédulo jactancioso. Mas o seu poder é para revelar aos humildes de coração, aos simples. E ele não esbanja o seu poder da forma que o homem pensa, de maneira alguma. E agora você sabe que o poder de Deus é sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam isto em São João capítulo 1, a partir do verso 1. E este verbo expressa um pensamento. No caso escriturístico, neste caso bíblico, se referindo a Jesus Cristo, ele é o verbo invariável de Deus. Quer dizer, ele é a palavra invariável de Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se o verbo na nossa linguagem gramatical varia, o verbo de Deus não pode variar. Ele é invariável. O verbo do homem é variável. A palavra do homem é variável. Mas o verbo de Deus é invariável. Por isso Jesus disse:
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas quando este homem dá lugar a esta palavra pelo Espírito Santo, este homem também não passa, cumprindo justamente aquilo que Jesus disse, que aquele que cresce nele, ainda que tivesse morto, viveria. Nunca morreria, mas sim passaria da morte para a vida. São João afirma na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ó meu ouvinte, isto não é sublime? Isto não nos convida a sermos agora verdadeiros cristãos? Liguemos 1 João capítulo 2, versículo 17, com isto que Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ligue isto com o que João acaba de dizer: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então deixou de ser a palavra de Deus somente na boca de Jesus, somente na vida de Jesus Cristo. Não é mais a palavra de Deus somente na boca do profeta que ele enviou nesta era e na sua vida, porque quando ele dizia, acontecia. Agora é a palavra de Deus em sua boca, em seu coração. É a palavra de Deus na boca desta mãe de família que nas horas vagas ensina o caminho do Senhor para os seus filhinhos. E mais do que isso, a sua vida expressa caráter cristão para as suas filhas. Este pai, que a palavra de Deus não está apenas em sua boca, mas em sua vida. Isto é que fala do corpo de Cristo. Isto é que é o corpo que será arrebatado. Esta palavra invariável faz um corpo invariável. É uma substância invariável. O que quer dizer uma substância infalível, consistente e que não se dissolve através do tempo, não se desvanece no calor, não se congela no frio, não é esquecida com o tempo, de maneira alguma. Isto é a palavra, e esta palavra se faz carne, e este verbo se faz carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora nada do que foi feito sem este verbo, sem esta palavra, sem essa expressão do pensamento de Deus. E eu pergunto, você pensa que Deus poderá fazer alguma coisa na sua casa? Deus poderá fazer alguma coisa na sua vida, a não ser através dos seus filhos, através de você, que tem dado lugar ao Espírito Santo para um novo nascimento, tem sido gerado de novo e tem sido batizado com o Espírito Santo, que lhe produz uma fé genuína na palavra. Isso faz desta noiva, faz deste corpo, faz desta esposa palavra. Faz deste corpo palavra. Você começa então a fazer a vontade de Deus, não segundo os seus próprios pensamentos, mas segundo os pensamentos de Deus. Então aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, meu ouvinte, preste atenção nisso. E Jesus disse que a única coisa que permanece para sempre é a palavra. Então nós temos que chegar a ser a palavra. O credo, o dogma, Paulo disse que é o feno que será queimado. Pode-se fazer muita obra para Deus através destas coisas, mas depois a obra de cada um será provada. Será provada com fogo. E o fogo virá. O fogo tem vindo.
o fogo da imoralidade, o fogo da frieza do amor, o fogo da distorção da palavra, da perversão da palavra de Deus, da interpretação humana da palavra de Deus. Essa fornalha ardente está queimando. Mas você sabe de uma coisa? A história diz que Policarpo, um discípulo de João, fiel, amoroso à palavra, foi levado ao fogo em Roma. E você sabe o que aconteceu? O fogo fugia do corpo de Policarpo. O fogo fugia. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, disse Santiago. O fogo fugia. O fogo do mundo. O calor mundano da fogueira que levou a Pedro a negar a Cristo antes de ser batizado com o Espírito Santo. Tem que fugir, não pode pegar seu corpo, minha irmã, e te fazer vestir como uma mundana, porque você se apresenta a Deus como um culto racional. Você não oferece seus membros como instrumento de iniquidade. Aos Romanos, capítulo 6, aos Romanos, capítulo 7, aos Romanos, capítulo 8, aos Romanos, capítulo 10, aos Romanos, capítulo 12... Você não oferece o seu corpo como instrumento de iniquidade ao pecado. Você não oferece mais a sua mente para ser um ninho de maus pensamentos. E você não faz mais as vontades dos pensamentos como você fazia antes. Você não é dirigido pelo que se propaga nas revistas, na televisão, onde quer que seja, mesmo na igreja. Você, como um cordeiro, é dirigido pela pomba. Você sabe que a pomba veio sobre o cordeiro lá no Jordão e depois o guiou para o monte da tentação, o guiou para o deserto, o guiou para a cruz. Mas não há prazer maior neste mundo do que cumprir o seu posto de dever, do que cumprir a sua missão. E o Espírito Santo vem justamente para isto, para nos levar para o nosso posto de dever. Não importa se é a cruz de uma mãe, não importa se é a cruz de um pai, mas é isto que faz o corpo. Isto é que faz a palavra. O corpo de Cristo é a palavra e a palavra é o corpo. Então isto é a espada do Espírito, combatendo as obras infrutuosas das trevas. Quando passa ali uma mulher que tem se tornado mulher palavra, ela está combatendo as obras infrutuosas das trevas somente com sua vida, em silêncio. Quando passa ali um homem que tem se tornado um homem palavra, então vai ali o corpo de Cristo, ali vai a espada do Espírito, a única coisa que Satanás tem que obedecer nesses dias. Não é a ameaça, não é a cadeia, não é a algema, não é a cadeira elétrica. Satanás não teme nada disto, não respeita nenhum meio humano. A única coisa que o diabo tem que respeitar é a palavra. Então ele tem que respeitar esta noiva, este corpo de Cristo, a esposa de Cristo, tem se tornado a palavra e palavra falada. Onde Jesus Cristo chegava, logo os demônios começavam a dar os seus jeitinhos. Logo eles pediam para entrar nos porcos. Deixe-nos no mundo, deixe-nos nos porcos que querem viver na lama. Mas nós temos que sair desse teu filho. E para onde iremos? Oh, sim, agora você compreendeu o que é o verbo. Agora você está sabendo o que é a palavra. E agora você está sabendo quem é você. Julgue-se a si mesma, julgue-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte,
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar.
ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. A promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Preciosos ouvintes, aqui está mais uma frase do profeta desta era, em uma de suas mensagens: possuindo todas as coisas. Vale a pena repetir esta frase, esta afirmação, esta declaração, esta advertência, este ânimo. A promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Completando, tirar a Satanás de sua frente. Como Jesus disse um dia: para trás de mim, Satanás. Quando o diabo estava procurando fazer com que ele não arcasse com a sua cruz. E mesmo através de uma pessoa muito querida, que era São Pedro. Mas Jesus não falou propriamente com Pedro, falou com Satanás. Para trás de mim. Saia da minha frente, saia do meu caminho. Eu tenho de cumprir a minha missão. A minha missão não pode ser definitivamente interrompida por quem quer que seja. Então, a promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Agora, ouvintes, Deus usou este profeta para nos advertir, nos exortar, nos redarguir com a sua palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, daí, a necessidade de conhecermos a sua mensagem como a mulher conhece o seu marido, porque a mensagem é a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é o esposo. Conhecer naquele sentido conjugal, quer dizer, é entrar em gerar filhos, conceber. José não conheceu a Maria até que ela tivesse então o primogênito, que era Jesus, não é? Ele não a conheceu antes que ela tivesse dado à luz o seu filho primogênito, que era Jesus Cristo, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Mas ele já estava casado com ela. Isto acontece com a igreja. Nós já estamos casados pela palavra, mas o esposo tem que entrar nela e gerar o filho. Então, é necessário que conheçamos a palavra nesse sentido, independentemente do intelecto. Se o arrebatamento for depender de intelecto,
Isso contrariaria as próprias Escrituras, porque Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Agora, a Bíblia não está se referindo somente a pobres materialmente falando, financeiramente falando, mas pobres, muitas vezes de espírito, de intelecto, de inteligência. Graças te dou, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então esta mensagem deve ser conhecida, crida e concebida pelo Espírito Santo em você. Nós temos aqui nas Escrituras, em Números capítulo 14, os israelitas querendo voltar para o Egito. Veja que coisa tremenda. Depois de Deus tirar a Israel do Egito, sob sinais e poderes tremendo de sua palavra através de seu profeta, agora, chegando já ao final da jornada, eles estavam querendo voltar para o Egito. Ora, isso é tremendo. Isto aponta justamente para o estado da igreja nesta era, quando está voltando para o Egito, comendo aquilo que vomitou antes. As denominações vomitaram Roma. E por último, estão voltando ao vômito. Os pentecostais vomitaram as denominações. E por último, têm voltado ao vômito. Agora eu estou usando uma expressão de São Pedro, pelo que se cumpre aquele provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou ao lamaçal. Assim estava Israel querendo voltar para o Egito. Por quê? Porque a coisa era difícil. Na verdade, a promessa era para Israel, para o povo de Israel. Mas como o profeta de Deus acaba de falar, a promessa é tua. Porém, se alguma vez alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso, tu vais ter que tirar a Satanás. Então, Israel tinha que tirar aqueles filisteus, aqueles homens-arrões, aqueles super-homens, aquele super-sistema, aquela união terrível que havia contra Israel. Agora, a coisa do outro lado era boa. Não resta dúvida que era boa. Um cacho de uva que 2 homens suavam para carregar. É, sim. Aqui está escrito lá no que veio do vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. A coisa era muito boa, a terra é boa e tudo mais. Mas eles voltaram pessimistas, desanimados, terrivelmente vencidos. A promessa era grande, a promessa era verdadeira, mas havia um grande inimigo pela frente. O que é que eles disseram? Bom, nós vimos muitas coisas fortes, boas. Aqui está o exemplo, aqui está o testemunho. Veja como Jesus cura. Ele curou o paralítico, ele curou o cego, ele curou esse aqui de câncer. Dá seu testemunho aí. Está muito bem, isso é cacho de uva. Isso é uma maravilha. São os dons da terra. Eles buscam esses dons. E eles usufruem desses dons. Mas o que foi que eles disseram logo? Em Números 13, eles estavam falando, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Ou aqueles grandes gênios intelectuais, e que falam difíceis, e falam coisas difíceis, interpretam
cientificamente o Evangelho, são gigantes. E como é que nós podemos passar por isso aí? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Mas aí a congregação creu naquela mensagem pessimista de derrota daqueles que queriam ficar patinando, voltando ao vômito. Eles haviam vomitado o Egito. Então, em Números 14, diz que a congregação alçou a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Israel e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos no deserto. Então aqueles mensageiros pessimistas não estavam do outro lado, estavam dentro de Israel. Vocês devem guardar bem isto no coração. Eles não estavam do outro lado, eles estavam dentro da mensagem do dia. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Levantemos um outro líder. Deixemos este profeta de lado. Deixemos esse sistema de Deus para um lado, não é? E vamos criar o nosso. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Mas o que aconteceu? Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Rasgar o vestido aí significava protesto. Protestamos contra esta mensagem desses fracassados. Nós espiamos a terra. Nós estivemos lá. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. O batismo do Espírito Santo é coisa muito boa. E a promessa é tua, porém se alguma vez a alcanças, tu não te vai ser muito fácil possuí-la. Você tem que olhar para a promessa. E eles continuaram dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, a esses gigantes, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então toda a congregação queria apedrejá-los, queria apedrejar os mensageiros da fé, Josué e Caleb. Quando deveriam ser apedrejados? Os incrédulos. Mas a glória do Senhor se manifestou. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Ouvintes, a maior provocação que uma pessoa pode fazer para com Deus é descrer em sua palavra, em sua mensagem, em sua promessa. Vejam aqueles homens, todos eles enxergaram as mesmas coisas. As uvas, as muralhas da cidade, os gigantes, todos eles enxergaram o natural. Vocês pensam, Josué e Caleb eram homens como os demais, como os rebeldes, os covardes,
os incrédulos, os medrosos. E eles viram o que os demais viram. Josué e Caleb viram também. Viram os gigantes, viram as muralhas, viram as uvas, viram o natural. Porém, não viram a promessa de igual modo. Eles não olharam para a palavra em uma unidade de espírito. Eles não olharam para a promessa, para o nível que Deus estava levando. Isso é tremendo. O profeta de Deus diz: o povo de Deus tem medo de entrar na promessa, tem medo de entrar no Espírito Santo, tem medo de entrar na palavra a ponto de conseguir tudo que precisa através da palavra. Porque na palavra está tudo. A palavra encampa tudo. Os únicos dons verdadeiros são aqueles que estão encampados pela palavra, regidos pela palavra. Mas eles querem ficar sempre atrás um pouco. Eles não querem dar o passo avante para levar o povo. Então o que fazem? Tentam jogar as congregações contra aqueles que estão comissionados por Deus para entrarem na palavra perfeita. Mas agora você vai fazer uma análise a estas alturas. Se você vivesse naquele dia, naquele presente momento, quando você ouvisse 10 homens de boa reputação dentro de Israel, 10 homens bem relacionados, analisando a coisa com muita prudência, olha, é melhor nós voltarmos, porque não vale a pena o sacrifício, o risco. Os homens lá são grandes demais. E você está ali no meio, escutando aquilo. E daqui a pouco você vê apenas 2 daqueles 12, rasgando suas vestes e protestando contra 10. Contra 10 que falaram de uma maneira sábia, prudente, de uma maneira razoável. Vamos ficar somente com o que Deus nos deu. Em outras palavras, eles disseram isso. Vamos estar satisfeitos. Mas Josué e Caleb, fazendo um confronto isso com Efésios a essas alturas, para nos transportar para esse estado que é difícil tirar as pessoas, saírem, deixarem isto aqui e continuar à frente. Ah, mas está muito bom e vamos esperar Deus atuar aqui. Não. Deus só ia atuar agora lá. Se você bater o pé e ficar aí, você vai ficar como os demais que voltaram ao vômito. Tem que ser lá. Tudo agora é pela palavra. Tudo agora é pela promessa. Tudo agora é pelo Espírito Santo. E você está agora diante de um julgamento. Onde você vai ficar? Com quem você vai ficar? Do lado de quem? O Espírito Santo poderá responder no seu coração. Bom, você já saiu do Egito, saiu das denominações. Você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Se não foi, seja o quanto antes. Você não crê mais em 3 pessoas distintas. Você vê o Pai no Filho. Você tem o Filho, então tem o Pai também. Você já tem conhecido justificação, santificação e experimentado os dons espirituais. Mas agora, vamos, coragem. De que lado?
A congregação revoltou. Os 10 tiveram mais aceitação pela congregação, mas os 2 foram mais aceitos por Deus. Aí estão 2 opções. Qual delas você escolherá? Ir ou ficar? Rebeca, depois de cheia de dons, teve que decidir ir ou ficar. Você tem que ir ao encontro do noivo. Não fique parado, não fique parada. Busque a palavra, crê na promessa, olhe para a promessa. As muralhas estão aí, os gigantes estão aí, as uvas, os dons estão aí. Mas vamos, olhe para a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu. Chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Ao dos montes de
porém no mar pereceu. Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Eu me submeto, em mim vem sempre estar. Do céu, o avivamento vem, a começar em mim e indo além. O teu poder, tuas bênçãos, teu favor, concede aos filhos teus, ó Pai de amor.